Graça e paz. Graça e paz. Vamos hoje para a nossa reflexão abrir as nossas Bíblias as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 22. Sim. Capítulo 22, versículo 5 e depois o 11. Sim, Que diz assim. Você lê? sim. 5, versículo 5. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Agora, o 11. O 11. O 11, O 11 é Davi falando com o filho dele. Davi falando com seu filho Salomão. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Posso até ler o 12 também. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Amém. Então, já aconteceu de você querer muito fazer alguma coisa e perceber ou ficar sabendo que aquilo não vai ser possível depois que você fez um tremendo esforço? Já? É muita coisa, né, na vida, né? Muitas coisas. E às vezes é uma coisa boa, né? Sim, a gente tem vitórias, a gente tem derrotas, a gente tem coisas que a gente pensa em fazer e executa, e tem outras coisas que a gente pensa em fazer e às vezes a gente acaba decidindo que não é viável, pode deixar para depois, ou a gente acaba às vezes até tentando fazer e não conseguindo. Davi tinha um sonho de construir um templo para Deus. Na época, o povo de Deus cultuava num tabernáculo, né, uma tenda. E Davi consolidou o reino, uniu as tribos, né, depois de vários tempos de governo com juízes e o que o povo ainda tinha uma organização tribal. Davi conseguiu organizar, consolidar um reino, construir uma capital. Foi uma era de ouro, né, que é lembrada até hoje. E o sonho dele era construir um templo para adorar a Deus. Só que o que Deus disse foi: não é você que vai fazer isso. Não é. É um projeto ok, Deus concordou com o projeto em si, apenas colocou essa observação: quem vai fazer não vai ser você, mas vai ser alguém que vem depois de você. Exatamente. Aquilo deve ter sido um baque, né? Puxa, eu tenho as condições, Depende. Eu tenho o plano é bom. A gente já falou até sobre isso, né? De quando até o profeta achava que era bom e de repente Deus disse: não é você. Mas o que acontece então? É que ele desiste? Depende. Se eu não vou fazer, muitas vezes acontece isso: se não for eu, não vai mais ninguém. Numa perspectiva individualista, exato, e imediatista, uma solução como essa é muito frustrante. Pode ser interpretada quase como uma rejeição da parte de Deus. Não foi algo, Deus não disse para ele algo do tipo: olha, eu não gosto de você. Aliás, a mensagem de Deus foi linda, do tipo, Davi chega e fala: Senhor, eu quero edificar uma casa para ti. E Deus diz: Davi, eu quero edificar a tua casa, no sentido de a tua família. É muito legal esse texto, mas mesmo assim, do ponto de vista, como você falou, individualista, sim, tem aquela coisa tipo: se eu não fizer, se eu não vir o resultado, se eu não estiver lá, não vale. Isso é muito comum acontecer. Se eu não vou fazer, se eu não vou ver, se eu não vou usufruir, eu não quero me envolver. Mas não foi isso que a gente viu. Se Moisés não chega na Terra Prometida, ele é um fracassado. A gente costuma olhar: tá. Imagina que se Davi falasse para Deus: então eu não vou atravessar, não vou chegar lá não, então eu não vou mais ver esse povo. Porque imagina que seria. Muitas das conquistas... Moisés não seria o Moisés que a gente conhece. Pois é.
muitas das grandes conquistas que estão registradas na Bíblia, elas foram levadas a sucesso ao longo de anos, em alguns casos de séculos. Moisés, por exemplo, que é um personagem que é citado na Bíblia como um personagem de extremo sucesso, uma referência em termos bíblicos. Mas se a gente olhasse com os olhos da sociedade individualista e imediatista que a gente tem hoje, talvez por ter batalhado tanto e não ter entrado na Terra Prometida, poderia se usar até aquele dito popular que se usa da pessoa que nadou e morreu na praia. João Batista perdeu a cabeça. Esse é o fracassado total, poderíamos dizer. Do ponto de vista individualista. Mas a questão é, qual é a nossa opção? Qual é a opção do reino de Deus? Em que a gente pensa além do eu, além do que eu faço, do que eu vejo, do que eu usufruo. Quando nós pensamos enquanto corpo. Sim. E aí tem um outro lado também, né? De alguém que não considera nada do que foi feito antes. Eu não quero saber do que veio antes, eu não quero saber do que falaram, não quero saber do que fizeram, porque eu quero ter uma coisa que eu começo do zero para eu colocar uma placa com o meu nome. Sim. Como uma igreja, né? Não tem igreja que o nome do sim. fundador é melhor do que o nome da igreja. Eu já vi igrejas que aparece lá uma placa com o nome do pastor ali. Fundador fulano de tal, tá maior, embaixo do nome da igreja. Tal. Igrejas, empresas. E aí a gente tem essa sociedade bem assim. Sim. Mas aqui a gente tem um exemplo contrário disso. Uma perspectiva de reino de Deus. Muito interessante. Sim. E fica aquela questão, o que é o mais importante? É eu ter a prosperidade, o sucesso do todo, ou eu colocar a minha marca individual naquilo? E se eu não puder colocar, não vale. Não, exatamente, porque quem valoriza pôr a sua marca individual, para ele é melhor a coisa não ir tão para frente, desde que o nome dele seja exaltado, do que muitas vezes haver todo o progresso, toda a prosperidade, mas o nome dele às vezes fica até em segundo plano. Sim. E aí, o que nós temos aqui nessa relação? Davi, ele tem muito claro que ele não será a pessoa a construir esse templo. Mas ele não desiste do seu sonho. Porque esse sonho é maior do que ele. Sim. E essa é uma das coisas mais lindas. Edificar esse templo não vai ser uma coisa do tipo, eu quero o meu templo com o meu nome lá. Vai ser um templo para louvor a Deus. E ele vê que o projeto é lindo, que Deus aprova que haja um templo, mas que não vai ser ele que vai fazer. E nem por isso ele deve deixar de participar, né? E aí, nesse texto que a gente tem, ele começa a preparar material, gente. Quando a gente lê esse capítulo, Davi coloca ali pessoas, ele divide tarefas, ele contata construtores especialistas, ele separa material, verba, terreno, tudo isso para a construção do templo que não vai ser feito por ele. Mas ele se empenha com toda a sua alma, com toda a sua força, com alegria, porque o templo é do Senhor, porque o povo vai poder usufruir daquilo. Aliás, é aquilo, em ano eleitoral, o que tem de gente querendo inaugurar as coisas, cortar faixa para, digamos, ter os méritos, os créditos atribuídos a si, não tá no gibi, né? Mas o que o Davi está fazendo aqui, ele está trabalhando, está se esforçando para ver aquele templo se tornar realidade, apesar dele já saber que não é ele que vai estar lá no dia cortando a faixa inaugural. Sim, ele vê além de si mesmo. E ele trabalha, ele se empenha, e ele deixa tudo pronto para que Salomão, o filho dele, faça aquele trabalho. Ele entrega e fala, Salomão, tá aqui. Materiais, verba, terreno, aquilo que você vai precisar, eu procurei facilitar ao máximo o teu trabalho. Eu não vou edificar. Você vai, tá aqui tudo que eu pude fazer, eu estou fazendo.
E Salomão podia ter dito, não, peraí, que você acha que eu vou querer um templo com a tua verba, com o teu terreno? Não, eu quero um lugar com meu nome, eu quero escolher tudo. Não. A gente tem um exemplo muito lindo nessa passagem de relacionamento entre gerações diferentes, de respeito, Sim. né, e de pensar no propósito daquela obra. Tem O dois lados, propósito né? é adorar a Sim. Deus. Salomão recebe aquilo que Davi preparou de coração aberto e muito grato. E ele faz. Ele não olha para aquilo como o plano do meu pai. Não, ele abraça aquilo como o plano dele. Ele tem experiências lindas com Deus ao fazer aquela obra. Porque tem os dois lados da questão, exatamente. Tem o lado do antecessor, no caso o rei Davi, que trabalha para uma obra que não é ele que vai inaugurar, mas que é um investimento que vai ser para além da vida dele. E existe aquele que vem depois, o sucessor, que é aquele que pega um trabalho já iniciado e ele não diz, não, eu vou rasgar tudo que está aqui, eu vou fazer tudo de novo, porque, como diria hoje no popular, agora é nós. Alguém que de repente quer apagar o nome de quem veio antes e não considera as experiências, os saberes, todo aquele patrimônio que é construído pelas gerações anteriores e que permanece mesmo quando elas não estão lá. Aliás, hoje que é dia de professores, né? Sim. Ensinar passa muito por reconhecer todo um trabalho de gerações anteriores, de quem veio antes, né? E também deixar esse legado. Não, é aquilo, às vezes é a pessoa mais nova. Não, meu pai não sabe de nada. Quem sabe agora sou eu. Salomão não fez assim, então Davi não foi egoísta dizendo se eu não faço, ninguém faz. Salomão não foi egoísta dizendo se ele fez planos eu não cumpro. Houve uma junção de forças para que o templo de Deus fosse edificado e para que o povo tivesse um lugar para cultuar junto. Davi não viu o resultado, mas se empenhou. Salomão herdou esse empenho e pôde ver. E para todos eles foi muito importante uma coisa, ter um lugar para adorar a Deus. Que a gente aprenda sobre um relacionamento, sobre como que a gente trabalha na obra de Deus, nesse texto, que é um texto muito lindo. Né? Amém. Amém?